Bem-vindo ao canal Sagradas Palavras. Tipicamente, ao mencionar os descendentes de Adão e Eva, o primeiro pensamento que ocorre às pessoas é a história de Caim e Abel. No entanto, muitos esquecem frequentemente os outros relatos bíblicos que descrevem os outros filhos e filhas de Adão e Eva. Neste vídeo, vou concentrar minha atenção especificamente nas filhas de Adão e Eva. Quem eram essas filhas? Quantas delas existiam? Usando fontes como o Livro dos Jubileus, a Bíblia Sagrada e tradições antigas, explorarei e discutirei a história dessas filhas de Adão. Então, se esse tópico despertou seu interesse, não hesite em dar um like e deixar seu comentário. Acompanhe comigo neste conteúdo adicional. A história não contada das filhas de Adão e Eva. Um tópico raramente discutido, frequentemente negligenciado por teólogos, estudiosos bíblicos e até mesmo aqueles curiosos sobre as Escrituras Sagradas. É o mistério que cerca as filhas de Adão e Eva. Normalmente as pessoas leem a Bíblia e se concentram nos filhos mais conhecidos de Adão e Eva, Caim, o primogênito, e Abel, o segundo. No entanto, eles geralmente esquecem que Adão e Eva tiveram muitas filhas, como o texto bíblico no Gênesis capítulo 5. Os versículos 4 e 5 revelam informações intrigantes sobre os filhos e filhas de Adão. O texto menciona que depois de gerar Sete, Adão viveu por 800 anos, durante os quais gerou filhos e filhas, totalizando 900 anos de vida até sua morte. A Bíblia não fornece os nomes das filhas de Adão e Eva, mas existem outros textos das antigas tradições judaicas que especificam alguns de seus nomes. Assim, com base no Livro dos Jubileus, mencionarei os nomes de algumas das filhas de Adão e Eva, de acordo com essas antigas tradições judaicas que oferecem insights sobre essas figuras menos exploradas. Para aqueles que não estão familiarizados, o Livro dos Jubileus também é conhecido como o Pequeno Gênesis, devido à sua conexão com a palavra jubileu, que significa alegria. Faz parte dos apócrifos do Antigo Testamento e narra a criação do mundo, a formação de Adão e Eva após a queda, e conta histórias de vários personagens do Antigo Testamento, principalmente do livro de Gênesis. Embora não seja um texto recente, o manuscrito mais antigo a que temos acesso remonta a aproximadamente 700 a.C. No entanto, este manuscrito é uma cópia de um trabalho ainda mais antigo. Alguns estudiosos associam o Livro dos Jubileus ao Livro das Crônicas, sugerindo que o escriba Esdras pode ter escrito o texto. No entanto, o Livro dos Jubileus afirma que seu verdadeiro autor foi Moisés, que recebeu uma revelação de um anjo no Monte Horebe. É digno de nota que a Bíblia menciona que Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, sem comer ou beber água na presença de Deus. Historicamente, devido à antiguidade do texto, não podemos descartar a possibilidade de que Moisés tenha sido o autor real. O Livro dos Jubileus goza de presença significativa na cultura israelita, com vários exemplares distribuídos entre o povo. Além disso, ele menciona outro livro apócrifo misterioso, o Livro de Enoque, que era amplamente conhecido pelos primeiros cristãos e até mesmo fazia parte do cânon bíblico usado por eles. Isso ressalta a importância de não descartar o Livro dos Jubileus, pois ele contém eventos que se alinham com as histórias da Bíblia, agora retornando a Adão e Eva. De acordo com várias tradições abraâmicas semíticas antigas, a primeira filha de Adão e Eva foi chamada Evã. Avim, em hebraico fenício, carrega o significado de potência ou simplesmente vício. Ela era, portanto, a esposa e irmã de Caim, que também era filho de Adão e Eva. De acordo com o Livro dos Jubileus, ela deu à luz filhos para Caim, e um desses filhos foi chamado Enoque. A construção de uma cidade com o nome de seu filho é mencionada na Bíblia como uma das realizações de Caim. Após seu banimento devido ao assassinato de Abel, a cidade foi chamada Ginaque, em homenagem a seu filho. O nome Avon é mencionado no Livro dos Jubileus e em outros textos abraâmicos. No entanto, em alguns desses textos, como a Caverna dos Tesouros, ela é chamada Calama. Portanto, Calama era a esposa de Caim e a primeira filha de Adão e Eva de acordo com essas tradições.
De acordo com várias tradições semíticas antigas, a segunda filha de Adão e Eva foi Azura. Azura era a esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, nascido após a morte de Abel. O nome Sete tem raízes etimológicas no hebraico, e seu significado pode estar associado à ideia de compensação ou substituição. Isso é relevante porque depois do assassinato de Abel por seu irmão Caim, Sete é considerado por Adão e Eva como um substituto ou compensação divina pela perda de Abel. Ele é visto como um descendente justo e piedoso, e é por meio de sua linhagem que a narrativa bíblica sugere que a humanidade continue a adorar a Deus. Além disso, a genealogia de Sete é significativa na Bíblia porque leva a Noé, que desempenhou um papel crucial na história do dilúvio e na sobrevivência da humanidade. Assim, Sete e sua esposa Azura foram um elo na cadeia genealógica que conecta a criação da humanidade a eventos posteriores e figuras importantes na tradição judaico-cristã. O livro dos Jubileus apresenta um detalhe interessante ao afirmar que Azura foi inicialmente esposa de Abel e tornou-se viúva após sua morte. Após Sete atingir a maioridade, ele se casou com Azura, e de sua união descendeu a linhagem de Sete e o próprio Sete, que se tornou o patriarca inicial desta linhagem. O livro dos Jubileus nos informa que Azura nasceu na 6ª semana do 4th Degree Jubileu e se casou com seu irmão Sete na 5ª semana do 5th Degree Jubileu. No 4º ano da 6ª semana, ela deu à luz um filho e o chamou de Enos. Subsequentemente, quando Enos cresceu, ele se casou na 3ª semana do 7th Degree Jubileu com Gnome, que era sua irmã e também filha de Sete e Azura. Enos é um dos filhos de Sete e Azura e é conhecido por sua descendência piedosa e devoção à adoração a Deus. A principal referência a Enos na Bíblia está em Gênesis 5, versículos 6 a 11, que descreve sua genealogia da seguinte forma: Sete viveu 105 anos e gerou. Após gerar Anash, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos e morreu. Inash viveu 90 anos e gerou Caim. Após gerar Cainã, Inash viveu 805 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Inash viveu 905 anos e morreu. A principal característica atribuída a Enos é sua prática de oração e a invocação do nome de Deus. O versículo seguinte, em Gênesis 4, versículo 26, afirma que naquela época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Esta passagem sugere que Enos desempenhou um papel importante na promoção da adoração e devoção a Deus em seu tempo, marcando um período de busca espiritual e religiosa entre os descendentes de Sete. Então, de acordo com o antigo livro dos Jubileus e a tradição judaica semítica, Caim se casou com sua irmã Avon e deu origem à linhagem de Caim. Sete, por outro lado, casou-se com sua irmã Azura e deu origem à linhagem de Sete. Você pode estar se perguntando quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram. O texto bíblico indica que eles tiveram muitos filhos e filhas, especialmente considerando que Adão viveu por mais de 800 anos. Na verdade, Adão e Eva foram os humanos mais férteis de seu tempo. Eva, como a primeira mulher, era extremamente fértil e Adão também era muito fértil. Portanto, de acordo com essas tradições antigas, eles tiveram centenas e centenas de filhos e filhas ao longo de suas vidas. Nos tempos modernos, de acordo com o Guinness World Records, a mulher que detinha o recorde de maior número de filhos na história da humanidade, até onde sabemos, foi Valentina Vassiliev. Ela teria falecido aos 76 anos, deixando 69 filhos vivos, com apenas 2 morrendo ainda jovens. De acordo com registros do Guinness World Records, Valentina Vassiliev passou por um total de 27 gestações, resultando em 16 pares de gêmeos, 7 conjuntos de trigêmeos e 4 conjuntos de quadrigêmeos. Embora existam outros relatos de mulheres com 50 ou mesmo 60 filhos, Valentina Vassiliev permanece a detentora do recorde reconhecida. No entanto, o que quero enfatizar é que Eva superou todas essas mulheres em fertilidade, sendo considerada a mulher mais fértil da história da humanidade. Então, se uma mulher hoje ou mesmo 100 anos atrás fosse capaz de dar à luz cerca de 69 filhos, só podemos imaginar o que ela teria conseguido, pois viveu muito mais tempo, atingindo a impressionante idade de 900 anos de acordo com a narrativa bíblica. Além disso, de acordo com as tradições,
Adão e Eva tiveram numerosos filhos, estimados em cerca de 70 ou até mais. De acordo com algumas especulações, considerando sua saúde robusta, força e fertilidade, bem como o contexto da época que favorecia a procriação, é possível que tenham tido centenas de filhos e filhas. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1, é mencionado que, à medida que os descendentes de Adão se multiplicaram na terra, muitas filhas bonitas nasceram. Uma curiosidade menos mencionada é que tanto os filhos quanto as filhas de Adão e Eva tinham sua própria descendência étnica, já que Adão e Eva eram originalmente de raça mista. Isso contribuiu para a diversidade étnica da humanidade, que, embora exibindo numerosas etnias e raças, todas compartilham uma origem comum em Adão e Eva. O estudo do DNA mitocondrial, conhecido como Eva mitocondrial, reforça essa ideia, indicando que toda a humanidade compartilha a ancestralidade comum, apesar da diversidade étnica e racial que vemos no mundo hoje.